Bom, agora aproveitando, a gente vai jogar aqui no telão a apuração em tempo real, as parciais, né, de alguns estados, alguns municípios. A gente vai dar uma olhada aqui como é que está a configuração. Ó, São Paulo, lá como está São Paulo, Masa. Ricardo Nunes com 29,30. Guilherme Boulos ali pertinho, 29,23. Pablo Marçal, 28,28. Sessões apuradas estão em 47,71%. Vamos dar uma olhada no Rio também, ali, ó, Rio de Janeiro, Eduardo Paes está com 59,74%. Alexandre Ramagem, 31,56%. Alexandre Ramagem, que a gente viu ainda há pouco aí um VT dele indo votar hoje, com o apoio do Bolsonaro ali do lado. Tarcísio Mota, 4,11%. E as sessões lá já apuradas foram 57,44%. E aí, Masa, conta pra gente qual que é a sua análise aí a partir dessas informações que a gente tem aqui. Já está quase 50% São Paulo, né, de sessões apuradas. Rio já passou um pouquinho ali e a configuração é essa. Qual que é a sua análise a respeito desses dados aí, Rio e São Paulo? A gente vê que São Paulo é pau a pau, muito próximo ali. Muito acirrado. Agora, o Boulos pro Nunes, a gente não tem uma diferença de 1.000 votos, né? Ali, um pouco mais de 1.000 votos. E o Pablo Marçal, diferença um pouquinho maior, mas ainda assim muito, muito próximo, né? Eu vou, para falar de São Paulo e aí depois comentar um pouquinho do Rio, vou contar um pouquinho do que eu conversei com a campanha do Boulos e articuladores dele, articuladores do governo que tiveram aqui em São Paulo ontem. Foi o ato, a gente estava falando da presença do Lula e do Bolsonaro nas campanhas. O Lula veio fazer um ato em São Paulo, né? Fez uma live, não apareceu muito durante a campanha do Boulos, até por ser presidente, outras razões. Veio e o que me passaram ali, a percepção que eles tinham era que até sexta-feira via um cenário ainda apertado, mas com Boulos e Nunes indo para o segundo turno. Depois da publicação do laudo falso do Pablo Marçal, ninguém conseguia entender muito bem, porque achavam que, assim, quem é da política, era um grande absurdo, aquilo podia bagunçar muito, o jogo podia pegar muito mal para ele. Depois ele teve ali as decisões da justiça, que ele perdeu as redes sociais, mas a gente vê que não teve tanto impacto assim. Ele fez aquela postagem com laudo falso, que, para quem não se lembra ou não acompanhou nesses dias, acho difícil alguém não ter visto, mas falando que um laudo médico, né, um receituário dizendo que o Boulos tinha uma indicação para internação psiquiátrica com um indicativo ali de um teste positivo para cocaína, que é uma acusação que ele fez ao longo da campanha toda, e foi desmentido pela própria filha do médico, que já morreu, que a assinatura era falsa. E que ficou provado que era um laudo falso, né? A Polícia Civil de São Paulo, né, fez uma análise sobre isso, uma perícia, e constatou que era falso. Então é surpreendente ver esse quase empate triplo, não é um empate porque os dois que tiverem mais votos vão para o segundo turno, mas bem em linha com as pesquisas, apesar do que aconteceu na sexta. E no Rio de Janeiro, rapidinho, tem uma questão interessante, que o Paes começou ali chegou a bater 70%, pouco mais de 70% nas pesquisas, tá indo, tá levando, mas o Ramagem teve um crescimento rápido nessa reta final. Teve ali algum pequeno estranhamento na base bolsonarista, o deputado Antônio de Paula foi para a campanha do Paes, teve algum atrito com os pares bolsonaristas, tudo, mas não é um rompimento de base como a gente tem em São Paulo, né? Mas pode-se dizer que aqui em São Paulo essa apuração vai ser com emoção, né? Essa emoção, mais frio na barriga. A gente vê, por exemplo, Porto Alegre, Sebastião Melo, né, o prefeito, a situação que a gente tem da prefeitura, por enquanto, está com uma votação interessante.